Boa noite, irmãos. Vamos abrir então novamente a palavra no capítulo 8 de Lucas. E vamos ler então o próximo trecho que se segue ao que compartilhamos na semana passada. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, nós te pedimos que ainda mais essa noite o Senhor nos socorra mais uma vez. Nós necessitamos de Ti para meditar na Tua própria palavra. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de pensar alguma coisa. Mas nós confiamos que pela Tua luz o Senhor nos guia a toda a luz. Na Tua verdade nós vemos a verdade. E confiamos, Senhor, que é do Teu interesse se mostrar um pouco mais a nós. Por isso oramos dizendo que queremos Te ver. Ainda há algo mais da Tua beleza, da Tua glória, da Tua majestade. Fala conosco, Senhor, ainda mais essa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, nesses últimos dias em que nós vínhamos então considerando esse texto para compartilhar com os irmãos, esse texto que se segue a essa última cena que nós consideramos daquela tempestade no mar, o sentimento que vai no meu coração é que o Senhor deixa uma tempestade em alto mar para se encontrar com uma tempestade em terra seca.
uma terrível tempestade que eles enfrentaram naquele mar, as ondas que agitavam o barco de um lado para o outro, toda aquela cena terrível que nós consideramos na semana passada. Mas a minha impressão é que agora o Senhor se depara com uma tempestade ainda mais terrível. Não só uma tempestade semelhante, mas eu diria para os irmãos, com muita tranquilidade, que é uma tempestade pior. Aquela tempestade que sobreveio ao barco dos discípulos naquele mar da Galileia, é uma tempestade que talvez, o texto deixa margem para isso, é uma tempestade que talvez tivesse por detrás dela o dedo dos demônios. E nós sabemos disso porque quando o Senhor repreende aquela tempestade, Ele usa as mesmas palavras que Ele usa quando Ele vai exorcizar um demônio. Então é possível, embora nós não possamos afirmar isso acima de qualquer dúvida, mas é muito possível que por detrás daquela tempestade no Mar da Galileia havia a mão de Satanás. E é por isso que o Senhor então repreende a tempestade da maneira que Ele faz e com as palavras que Ele usa. Talvez isso é possível. Mas agora nessa segunda tempestade, essa tempestade em terra firme, agora não resta nenhuma dúvida. Por detrás dessa tempestade, desse homem tempestade, esse que chama a si mesmo pelo nome de Legião, por detrás dessa tempestade não resta nenhuma dúvida. Estão os demônios. Uma legião de demônios. Uma tempestade demoníaca. O homem tempestade. Então, o Senhor desce daquele barco e naquela praia do Mar da Galileia, Ele vai se encontrar com o homem tempestade. O homem legião. E eu gostaria aqui, para que os irmãos entrem comigo nessa cena, de fazer uma breve descrição, não quero gastar muito tempo com isso, mas como já se fez todo tipo de confusão em cima desse texto, eu gostaria de fazer uma breve descrição geográfica do lugar, para que, quem sabe, com a ajuda do Senhor, nós todos aqui possamos nos assentar com Ele naquele barco e talvez assistir essa cena, juntamente com Ele. Então, o que é que estava diante dos discípulos? Nós acabamos de sair daquela tempestade em alto mar, o Senhor acalmou a tempestade, fez-se grande bonança, e finalmente eles vão chegar à praia. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos. O que eles estão vendo ali? Então, eles estão dentro do barco, chegando naquela praia, de frente para a praia. À direita e à esquerda deles, naquela praia, tem duas grandes montanhas com o topo plano, uma prateleira. Imagine isso então, você está dentro do lago, de frente para a praia, e à sua direita e à sua esquerda você tem duas prateleiras, duas montanhas com o topo plano. No meio dessas duas você tem um corredor, portanto um desfiladeiro, certo? Um corredor, onde você tem uma elevação à sua direita e uma elevação à sua esquerda. E esse corredor ele vai subindo lentamente, cerca de 6 quilômetros, até chegar à cidade de Gadara. Então você está na praia e você tem um corredor que leva a essa cidade. Dos dois lados desse corredor, nas duas paredes dessas montanhas, à sua esquerda e à sua direita, você tem 2 ou 3 quilômetros de cemitério. Túmulos escavados na rocha, na parede à sua direita e na parede à sua esquerda, até que você, passando por esses quilômetros de túmulos, você chega lá em cima, na cidade de Gadara, uma cidade alta. Dá para ver o Mar da Galileia de cima. Porque muita confusão já se fez acerca desse texto, dizendo que isso não poderia ter acontecido, porque não poderia ter acontecido dos porcos caírem na água numa cidade que não tem litoral. De fato, a cidade está afastada do lago. Mas em lugar nenhum o texto diz que os porcos caíram da cidade no lago. O texto, pelo contrário, diz que perto dali, nas montanhas, nos montes perto dali, pastavam os porcos, e esses porcos então se precipitaram. Então, resumidamente, geograficamente, a cena é a seguinte. Aquele barco chega na praia, logo na praia eles encontram aquele homem que vinha dos túmulos, que estão nesse corredor que leva à cidade de Gadara. Acontece então a cura desse endemoniado ali, na praia. Os espíritos saem dele e vão para aqueles porcos que estão na montanha, numa dessas duas prateleiras, provavelmente a do lado direito, que era mais alta e mais íngreme. Os porcos estão ali em cima, os demônios saem desse homem, entram nos porcos e os porcos caem lá de cima, no lago. Os porqueiros que estavam lá no alto do monte, eles não viram o endemoniado ser curado.
eles só viram os porcos caindo. Então eles veem os porcos caindo, correm para a cidade, que está a mais ou menos 6 quilômetros de lá, e aí eles vão contar para os donos dos porcos que de repente 2.000 porcos caíram na água. E aí os porqueiros dão essa notícia, as pessoas saem da cidade por esse desfiladeiro, chegam na praia para ver o que aconteceu com os porcos, né? Onde caíram os porcos? Cadê os porcos boiando no lago? E a hora que eles chegam na praia, eles encontram com essa cena. Aquele homem, aquela tempestade humana, está em perfeito juízo, vestido, assentado aos pés de Jesus. E então, eles não entendem nada, né? Eles foram chamados para ver um monte de porco que caiu no lago. Aí eles chegam no lago para ver o que aconteceu, eles se deparam com aquela cena. Aquele homem que era um terror para toda aquela região está curado. É por isso que o versículo 36 vai dizer assim, senão o versículo 36 não teria sentido. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. As pessoas que chegaram da cidade não viram isso. Elas foram informadas que os porcos caíram. E aí elas foram para a praia e viram a cena. Então, agora talvez esteja mais claro para os irmãos como que aconteceu toda aquela situação. Agora, tendo isso diante dos seus olhos, como que tudo aconteceu, que o Senhor nos ajude então a como que assistir essa cena em primeira mão. Esse barco chega na praia e o Senhor está visitando uma região muito particular. Uma região em que não era comum a sua presença. De fato, quando ele deixa essa região, nada parece indicar que ele voltou aqui uma outra vez. E essa região, chamada em Marcos de região de Decápolis, a região das 10 cidades, é uma região que, originalmente, fez parte do território de Israel. Quando o território de Israel teve a sua maior extensão, seja na conquista com Josué, seja no império, lá no maior reino de Davi e de Salomão, todo o entorno do Mar da Galileia fazia parte da terra de Israel. Mas esses dias já tinham se passado. Muitos séculos já tinham se passado desde aí. E essa região já tinha caído sob o domínio dos babilônios, já tinha caído sob o domínio dos gregos, com Alexandre o Grande, e agora estava, assim como o resto do território de Israel, estava sob domínio dos romanos. Então, uma região que já tinha perdido completamente a sua identidade judaica. Ali moravam, sim, muitos judeus, mas também muitos gregos, muitos sírios e muitos romanos. O que explica o fato de ter uma criação de porcos, né? 2.000 porcos, o texto de Lucas não diz, mas o texto de Marcos relata que esses porcos que caíram no lago eram cerca de 2.000 porcos. 2.000 porcos não é uma vara de porcos selvagens, é uma criação de porcos. E judeu não come porco. Então, sabemos que essa região já era uma região que estava paganizada. Era uma região que originalmente pertenceu ao território de Israel, mas já estava profundamente misturada. Passou por domínio babilônico, grego, romano, e agora era um lugar onde já se criava porcos, né? Já se criava porcos. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar, mais adiante aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós teremos a parábola do grão de mostarda, né? Que cresce, se torna uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Quando o povo de Deus está misturado, quando o povo de Deus está paganizado, essa é a primeira lição desse trecho. Quando o povo de Deus está paganizado, está misturado, os demônios acham lugar para fazer ninho. Essa aqui era uma região judaica, era uma região israelita, e agora é uma região de criação de porcos. Se tornou paganizada, e por causa disso, os demônios encontram lugar para fazer ninho. E me entenda com cuidado, irmão, porque nós, os cristãos, nós que somos salvos e habitados pelo Espírito de Deus, nós não podemos ser possuídos, como esse homem aqui foi. O templo em que habita o Espírito de Deus não pode ser habitado por um espírito maligno. Então, nós temos, por causa disso, a tendência de achar que esse texto aqui não tem nada para nos ensinar. Porque esse homem aqui não tem nada a ver conosco. Mas, de fato, nós não podemos ser possuídos por espírito maligno como esse homem foi. Mas nós não podemos também, por outro lado, correr o risco de achar que esse homem, possesso desses espíritos imundos, não tem nada para nos ensinar. Porque esse homem tem muitas coisas para nos ensinar. E a primeira delas é essa.
Um povo misturado é um lugar onde os espíritos malignos encontram ninho. A igreja de Deus, quando se mistura com o mundo, quando se paganiza, ela se torna ninho de demônios. Ninho de demônios. O grão de mostarda vira uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. O que não quer dizer que nós podemos ser possuídos por demônios, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós certamente podemos dar lugar, nós, o povo de Deus, podemos dar lugar à influência do maligno por causa de mistura. Por causa de mistura. Por causa desse povo semi-pagão, né? Que não é sapo nem é pomba. É um povo que não é grego, mas também não é judeu. Esse é o povo de Gadara. E é isso que o Senhor encontrou na terra dos gadarenos. Uma legião. Então, versículo 27 segue. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, dos túmulos, né? Naquele corredor, naquele desfiladeiro de túmulos, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, somente Lucas diz que ele não se vestia. Marcos implica que ele não se vestia, porque diz que quando ele está curado ele é encontrado vestido, então implica que ele não estava vestido, mas Lucas é o único que vai dizer claramente que ele não se vestia e nem habitava em casa alguma. Primeiro retrato desse homem. Marcos dá uma descrição corrida. A descrição de Lucas vai ser interrompida pelo versículo 28, mas nós vamos olhar com muito cuidado para a descrição que é feita desse homem, porque ele é um retrato importante para nós, mesmo nós que não podemos ser possuídos por esses espíritos malignos. Mas ele é um retrato importante da capacidade de deformação que o mal foi capaz de produzir no nosso caráter, no seu caráter e no meu caráter. Vamos olhar para esse homem como um retrato da deformidade, da deformação que o mal, que o pecado é capaz de produzir. Então a primeira coisa que é dito para nós a respeito desse homem é que ele não se vestia e nem habitava em casa alguma. Ele não podia conviver nem em sociedade e nem mesmo em família. Ele andava nu, né? Então ele não podia estar no meio dos outros da cidade, ele não se vestia, ele não podia conviver em sociedade e nem habitava em casa alguma, não tinha casa que pudesse o segurar. Ele era completamente destituído de uma vida de sociedade e de uma vida de família. O mal é capaz de produzir uma deformação tão profunda nos nossos caráteres que nós não sabemos conviver. Sabe, muitas vezes, irmão, até é uma frase de um famoso filósofo, diz assim que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Irmão, a sociedade é feita de quê? De papagaios? De gatos? A sociedade é feita de homens. Então, se o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, a sociedade é feita de outros homens. Os homens são maus. A sociedade que corrompe esse homem é feita de outros homens. Então, não é a sociedade que corrompe o homem é corrupto, deformado. O seu caráter está tão contaminado pela maldade que ele é incapaz de conviver. Ele está nu. Você se lembra qual é a primeira coisa que acontece quando Adão e a sua esposa tomam daquele fruto? Estava nu. Percebeu que estava nu? E teve medo. E logo em seguida se escondeu. E o que esse homem que andava nu e não morava em casa alguma fazia? Porém vivia nos sepulcros. Escondido. Sozinho. Desde Adão a realidade é a mesma. O pecado produz uma deformidade tão grande no caráter que nós não sabemos conviver em sociedade nem em família. Nós não temos condições para isso. Nós somos tão corrompidos, nós não temos condições de conviver na sociedade, nós não temos condições de conviver em família. Então o homem percebeu que estava nu, não se vestia, e teve medo e se escondeu. Havia muito não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Porque os sepulcros eram considerados impuros pelo povo judeu, né? Havia uma impureza levítica dos túmulos, então ninguém podia ir lá. E ali no meio daquele cemitério, no meio daqueles túmulos, esse homem conseguia a solidão
que ele tanto desejava. E aí o versículo 28 diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. A primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é o conhecimento que os poderes das trevas sempre demonstraram ter em relação a Jesus. Tiago 2,19 vai dizer assim, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O ateu é um bicho muito esquisito, né? Porque os demônios não são ateus. Os demônios creem e tremem. Esse aqui que estava possesso de uma legião, quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, porque os demônios creem. Os demônios sabem quem é ele. Prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Essa é uma expressão interessante. Essa expressão Deus Altíssimo, que no hebraico do Antigo Testamento é Elohim, é a expressão mais comum que é usada pelos povos pagãos para se referir a Deus. Ela aparece, por exemplo, em Gênesis, quando Melquisedeque, aquele que vai ser interpretado por Hebreus, né, como o rei sacerdote, Melquisedeque se apresenta como servo do Deus Altíssimo. Melquisedeque é um cananita, né? É um habitante ali é uma teofania, uma aparição de Cristo antes da encarnação, mas é visto por Abraão como um habitante ali da terra de Canaã. Portanto, do meio ali daquelas terras descrentes. Então ele se refere a Deus como Elohim, o Deus Altíssimo. Depois, lá em Números, você vai ver Balaão, aquele profeta mercenário, contratado para amaldiçoar o povo de Israel, também se refere a Deus pelo nome de Elohim, o Deus Altíssimo. As menções no livro de Daniel, quando os babilônios vão se referir ao Deus de Daniel, o Deus do povo de Israel, Elohim, o Deus Altíssimo. E depois, por fim, no Novo Testamento, também uma menina, possessa de um espírito de adivinhação, que Paulo vai expulsar o espírito adivinho daquela menina em Filipos. Ela também usa essa mesma expressão, o Deus Altíssimo. Então parece que esse nome Elohim, esse nome de Deus Altíssimo, é o nome preferido dos povos pagãos para se referir a Deus. Então você veja aqui que é muito difícil identificar, nós não podemos bater o martelo de forma nenhuma, se esse homem que estava possesso desses espíritos é judeu ou é pagão. Você percebe que mistura que está acontecendo? Porque ele sabe quem é Jesus. Talvez por causa dos próprios espíritos malignos que estão dentro dele. Porque ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus? Então ele sabe quem é Jesus, talvez ele seja um judeu, ou talvez ele saiba porque ele está possuído desses espíritos malignos. Mas talvez ele seja pagão, porque ele se refere a Jesus da maneira que todos os povos pagãos se referiam a Deus, pelo nome de Deus Altíssimo, ou Elohim. É o retrato de um povo misturado. Você lendo o texto, mesmo que você compare os três relatos, você não consegue ter certeza se esse homem aqui é um judeu ou é um pagão. Um povo misturado, um gadareno. Meio pagão, meio judeu. Não é uma coisa e nem é outra. Um lugar perfeito para ser um ninho de demônios. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha o retrato desse homem possesso começando a se aprofundar um pouco mais. Não me atormentes. Você vê o tanto que esse homem já está identificado com o espírito que está o possuindo? Quem está dizendo isso aqui não é a legião. Inclusive porque quando a legião de demônios está falando, ela fala no plural. Não nos atormente seria. Aqui ele está falando no singular, é o homem falando dele mesmo. Não me atormente. Ele já se identificou, ele está tão misturado, ele está tão identificado com aqueles espíritos malignos que o estão dominando, que ele já não sabe mais separar quem é quem. Ao mesmo tempo que ele se sente atraído por Jesus, porque ele é um homem, e o Senhor tem esse poder, esse brilho que atrai o homem a ele, ao mesmo tempo ele se sente repelido, porque ele está possesso, ele está cheio de demônios, então ele está atraído e repelido, atraído e repelido. Marcos vai dizer, não é o mesmo termo aí de Lucas,
quando Lucas escreve aí, quando viu a Jesus, prostrou-se, quer dizer simplesmente inclinou-se. Mas Marcos vai dizer assim, o adorou. O adorou. Então, ao mesmo tempo em que o homem, a alma daquele homem se sentia atraída por Jesus e se prostrava diante dele e o adorava, os demônios que tomavam conta dele o repeliam. E ao mesmo tempo sendo atraído por Jesus e repelido por causa dos demônios, uma crise se precipita sobre ele. Ele começa a se agitar violentamente, porque ao mesmo tempo que a beleza do caráter de Jesus o atrai, a santidade de Jesus o repele, por causa daqueles demônios. Então uma violenta crise se apodera dele. E ele começa a gritar, dizendo, rogo-te que não me atormentes. Você percebe o homem advogando em favor dos seus torturadores? Você está vendo o quadro que está se formando diante de você? Esse homem está tão confundido com aqueles espíritos que ele está advogando em nome dos seus torturadores. E ele diz assim para Jesus, rogo-te que não me atormentes. E o versículo 29 vai explicar por quê. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçado, e era impelido pelo demônio para o deserto. Esse se apoderara dele, aí, essa palavra se apoderar, esse verbo, que está traduzido aí para nós no pretérito mais que perfeito, né? Se apoderara como um passado definido, pretérito mais que perfeito. Na verdade, existem outros manuscritos que sugerem um pretérito imperfeito. Se apoderava dele, ou seja, era algo comum, que acontecia com frequência, usualmente se apoderava dele. E, aliás, existem evidências também que o ordenara, que também está no pretérito mais que perfeito, aí também poderia estar, o verbo no grego poderia estar no pretérito imperfeito. Então, nós poderíamos com tranquilidade ler o texto assim. Porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. Ou seja, era muito comum, era muito frequente, várias vezes aqueles espíritos se apoderavam dele, e Jesus estava ordenando que os espíritos saíssem. Era como se a mão de Jesus estivesse no pescoço daqueles espíritos e apertando aqueles espíritos para que eles saíssem, e a pressão aumentando, e eles se agitando violentamente, tentando reagir àquilo, porque se o Senhor expulsasse aqueles demônios de uma vez, como ele tantas vezes fez, com tantos outros que nós lemos aqui nesse mesmo Evangelho de Lucas, esse homem estava tão profundamente dominado por aqueles espíritos e tão profundamente misturado com eles, que se o Senhor desse uma palavra talvez muito violenta, talvez muito repentina, e ordenasse, saia imediatamente desse homem, talvez aquele homem não suportasse. Então o Senhor foi como que espremendo aqueles demônios para fora daquele homem. Então o verbo era, Jesus ordenava ao espírito imundo, como se ele estivesse espremendo aqueles espíritos para fora, com calma, com paciência, devagar, para que eles não abandonassem de uma vez aquele homem e ele morresse no processo, de tão misturado, de tão identificado que ele já estava com aqueles espíritos. O retrato de um homem deformado. Um homem deformado pelo mal. Então, Jesus exercendo aquela pressão para que aqueles espíritos saíssem, aquele homem se agitando, aquela crise se precipitando sobre ele. E cada vez que ele tinha um período de calmaria, nos tempos passados em que ele tinha uma crise, depois outra crise, depois outra crise, quando ele passava por um período de calmaria, talvez os seus familiares, não sabemos aqui ao certo pelo texto, mas pessoas que se importavam com ele tentavam impedir que aquilo acontecesse de novo. Então, colocavam esse homem em cadeias e grilhões. A palavra ali é para algemas nas mãos e algemas nos pés, cadeias e grilhões. Mas cada uma dessas tentativas era inútil, porque os espíritos se apoderavam de novo dele e ele partia essas algemas, e ele partia esses grilhões, e era impelido, diz o final do versículo 29, impelido para o deserto, de novo para longe dessas pessoas, de novo para longe da sociedade, para longe da sua família, para longe das poucas pessoas que ainda se importavam com ele o suficiente para tentar impedir
que ele fosse dominado de novo por aqueles espíritos. Mas ele partia aquelas cadeias e era impelido para o deserto. O deserto é reputado na palavra, por vezes, no Antigo Testamento, como o lugar ermo, o lugar que é a habitação dos demônios. Então esse homem era levado para longe dos homens e para perto dos demônios de novo. Então, Jesus agora vai tocar esse homem tão atormentado, de uma maneira tão bela, tão maravilhosa. O versículo 30 vai dizer assim que Jesus perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Ah, que cena bonita, irmão, que cena preciosa, porque esse homem estava tão atormentado, tão preso, tão misturado com aqueles espíritos, que ele já não sabia mais quem era quem. Ele já não sabia mais quem era quem. Então o Senhor, num ato de misericórdia, ele pergunta para o homem, quem é você? Quem é você? Como que tentando recobrar a consciência daquele homem. Você não é esses espíritos que estão em você. Esse não é você. Essa não é a sua verdadeira identidade. Essa não é a sua verdadeira história. Esse não é quem você é. Esse que você pensa que é, esse caráter deformado pelo mal, essa não é a verdadeira natureza que eu criei. Quem é você? Qual é o teu nome? E daqui, irmão, já saiu tanta confusão, porque nesses espetáculos televisivos que nós vemos aí, que podem ser chamados de qualquer coisa, menos de evangelho, acontecem exorcismos espetaculares, né, onde o sujeito que está lá exorcizando, expulsando o demônio, acha que tem que entrevistar o demônio, pergunta para ele qual que é o nome dele. Jesus não está fazendo isso aqui, não tem nada que indique nesse texto que Jesus está perguntando o nome do demônio. Ele está perguntando o nome daquele homem. Ele quer recobrar um senso, um sentido naquele homem de quem é ele. Ele não é aqueles demônios. Mas a resposta é tão triste. A palavra que ele usa para responder é legião. E Lucas vai nos explicar por que ele escolhe essa palavra. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Então o Senhor misericordiosamente tenta mostrar para ele que ele não é aqueles demônios. Que aqueles demônios o estão atormentando, o estão influenciando, mas ele não é aqueles demônios. Ele tenta recuperar a sua personalidade, que já está escondida e deformada por eles. Mas a resposta que sai dos lábios daquele homem, quando o Senhor pergunta seu nome, é legião. E que palavra terrível, irmão. Penso que todos aqui sabem o que é uma legião. A legião era um destacamento, uma divisão do exército romano. Durante várias épocas do Império Romano, ela foi composta de diferentes números de homens, mas ela variava ali entre 4 a 6 mil soldados romanos. E eles formavam um destacamento, uma unidade tão coesa, que um historiador da época de Jesus, ele descreve a legião assim. Então ela era composta, um destacamento do exército do Império Romano, de 4 a 6 mil homens, e esse historiador descreve assim, a legião é ao mesmo tempo e muitos, cruel, forte e inexorável. Não havia outra palavra mais forte para representar o poder opressor e impossível de resistir. A imagem de um exército perante o qual o mundo todo caiu de joelhos. Que palavra esse homem escolheu para descrever o seu sofrimento? Nenhum país daquela época podia resistir à legião romana. A legião do exército romano derrubou todos os outros exércitos conhecidos. Era impossível lutar contra. Ninguém conseguia parar aquela legião. O que esse homem está dizendo para Jesus é, eu estou impotente. Eu estou impotente. Eu não consigo fazer nada contra esses espíritos que me atormentam. Eles são uma legião, uma máquina de guerra irresistível. Uma máquina de guerra irresistível. Então, respondendo assim, legião, agora são os demônios que falam, né? Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Embora, lá em Marcos, se você for ler o relato paralelo, o verbo em português está no plural também.
mas no original em grego está no singular. Então você vê como que o homem está tão confundido com essa legião que ele roga em nome dos demônios que eles não sejam mandados para o abismo. Aqui, pelo texto de Lucas, parece que é a legião falando. Pelo texto de Marcos, se você olhar o original, parece que é o homem falando. Já não tem mais separação. Aquele homem está tão profundamente deformado que ele advoga a causa dos demônios. E o que esses demônios pedem? Eles pedem que não sejam mandados para o abismo. E eu não quero ficar aqui gastando tempo com escatologia, mas se você for ver as ocorrências dessa palavra no Apocalipse, o que parece, abismo em grego literalmente significa sem fundo. Abissos, sem fundo. E esse abissos é uma parte do Hades que é destinada à punição eterna dos demônios. Tanto é que Mateus, se você for ler o relato paralelo de Mateus, o pedido dos demônios para Jesus é: não nos atormente antes do tempo. Porque chegará um tempo em que os demônios vão ficar nesse abismo para sempre, sendo punidos pela eternidade. Então o pedido lá em Mateus é: não nos atormente antes da hora, antes do tempo. Não nos mande para o abismo. O abismo é o nosso lugar eterno, mas nós não queremos ir para lá agora. Então não nos atormente antes do tempo. É isso que os demônios estão pedindo, para não irem para o lugar da sua punição eterna. E talvez seja essa identificação tão profunda, essa mistura tão grande, tão cruel, essa opressão tão violenta que esses demônios exerceram na vida desse homem, essa deformidade tão grande que eles produziram, que causou a necessidade de que o Senhor permitisse que quando eles saíram, eles entrassem nos porcos. Porque essa também é outra coisa tão estranha, né, nessa narrativa, algo que causa tanta estranheza para nós. Por que o Senhor permitiu isso? A verdade é que se nós formos fazer essa pergunta com sinceridade, o melhor que nós podemos fazer é confessar a nossa ignorância. Nós não sabemos por quê. Nós podemos apenas levantar algumas possibilidades. E essa é uma delas. Talvez, e apenas talvez, o Senhor permitiu que as coisas acontecessem da maneira que aconteceu, de maneira tão violenta e de maneira tão visível, com aqueles demônios entrando nos porcos e os porcos caindo no lago, porque a identificação desse homem era tão profunda, a deformidade produzida na sua alma foi tão grave, que se não houvesse um sinal muito evidente, muito claro de que ele estava finalmente liberto, a sua cura não estaria completa. Então talvez, e apenas talvez, por causa disso, o Senhor tenha permitido que os demônios que abandonaram o corpo daquele homem entrassem nos porcos e os porcos caíssem no abismo. O versículo 32 continua descrevendo o que aconteceu, né? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Perceba aí que agora no versículo 32 é dito claramente que Jesus permitiu, né? Quando o primeiro pedido é feito, rogavam-lhe no versículo 31 que não os mandasse sair para o abismo. Jesus não diz nada, ele fica em silêncio. Aí no versículo 32 eles rogam de novo. Rogam para entrar nos porcos. E aí é dito claramente no versículo 32 que Jesus permitiu. Então não confunda o silêncio de Jesus no versículo 31 com permissão. Porque quando Jesus vai permitir, ele permite com todas as letras no versículo 32. Jesus permite que eles entrem nos porcos. Ou seja, quando os demônios pedem para não ir para o abismo, e Jesus não fala nada, ele não está dizendo sim, ele está dizendo não. Quando os demônios dizem não nos mande para o abismo, Jesus diz não, vocês vão para o abismo. E o que ele permite é apenas que eles escolham a forma. Então, Jesus apenas permite que eles entrem primeiro nos porcos, para que os porcos caiam no lago e então eles sejam mandados para o abismo. Jesus não negociou e nem concedeu nada àqueles espíritos. Quando ele mandou que eles saíssem e eles pediram não nos mande para o abismo, Jesus não concordou. O silêncio de Jesus aqui não é de concordância. Ele apenas permitiu que antes de ir para o abismo que eles entrassem naqueles porcos. Que aí o versículo 32 diz claramente que Jesus permitiu.
33. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Duas possibilidades nós podemos pensar para que essa cena pudesse ter acontecido. A primeira delas eu já disse, que a intensidade da identificação desse homem com os demônios que o atormentavam já tinha tomado uma proporção tão grande que havia necessidade de um sinal muito visível para que aquele próprio homem e também as pessoas da região tivessem certeza de que ele realmente estava curado. Tanto é que haviam exorcistas charlatães, né? Judeus exorcistas charlatães naquele tempo, que eles costumavam, nas suas sessões de exorcismo, deixar um jarro de água no ambiente. Aí eles derrubavam o jarro de água, falavam, o demônio saiu, derrubou o jarro de água. Então, para ter um sinal visível de que o demônio tinha saído, o jarro tinha que cair. Então, os charlatães faziam isso como uma forma de tentar provar de alguma maneira visível que o demônio tinha saído. E aí o Senhor vai executar isso de uma maneira muito mais visível que um jarrinho de água chutado no canto da sala. Né? Vai mostrar isso com 2.000 porcos caindo de uma montanha. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que Jesus estava exercendo um julgamento sobre aquela região paganizada. Conforme nós dissemos no começo, não tinha que ter porco ali. Ali não era para ser um lugar de criação de porco. Aquilo lá foi, um dia, território israelita. Aquilo foi terra do povo de Deus um dia. Não deveria ter criação de porcos ali. E o Senhor, então, como o leão de Judá, o rei de Israel, estava exercendo ali, naquele território que deveria ser território israelita, exercendo um julgamento sobre a paganização daquela terra. Essa é outra possibilidade. Mas, na verdade, irmãos, isso é uma boa, talvez, mas ainda assim uma inferência. A verdade é que o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele entendeu que essa era a maneira. E por isso ele permitiu assim. Ele julgou que era necessário. Só ele sabe o porquê. Ele julgou que era necessário, que aqueles demônios que saíram daquele homem entrassem nos porcos e os porcos se precipitassem naquele lago. Mas isso que ele permitiu nos ensina uma lição tão preciosa, irmão. O valor das nossas almas perante ele. Sabe por quê? É tão triste nós vermos que esse texto termina com os gerazenos expulsando Jesus, né? Pedindo que ele se retire, e Jesus de fato entra no barco e sai dali, porque esses homens ficaram preocupados com o prejuízo, né? Se esse homem continuar por aqui, quanto mais de prejuízo que nós vamos ter? Já perdemos 2.000 porcos, né? Já perdemos 2.000 porcos. Se esse homem continuar por aqui, o que mais que nós vamos perder? Então eles pedem que Jesus se retire. Em outras palavras, para aqueles homens, a alma daquele endemoniado valia menos do que 2.000 porcos. Mas para Jesus, a alma dele valia mais do que aqueles 2.000 porcos, e juntamente com as nossas almas, valeu o sacrifício da vida dele. Ele não permitiu apenas que 2.000 porcos caíssem de uma montanha num lago por causa daquele homem. Ele entregou a sua própria vida por causa daquele homem e por causa de nós. Os gerazenos não consideravam que aquele concidadão, e muito mais do que isso, talvez parente, né? Parente deles valesse 2.000 porcos. Mas o Senhor considerou que valia muito mais do que isso. O Senhor considerou a mim e a você, como nós cantamos no primeiro louvor que nós cantamos aqui, bendito Deus, cheio de amor, que pôs a minha alma um alto preço e me comprou muito mais alto do que 2.000 porcos. É tão triste nós vermos um texto terminado dessa maneira. Por causa desse prejuízo dos porcos, aqueles homens expulsando Jesus. Quanto valia a alma daquele gerazeno para os seus concidadãos? E outra pergunta importante, quanto valia Jesus para aqueles cidadãos? Menos do que os 2.000 porcos. Menos do que os 2.000 porcos. Que terrível julgamento do Senhor é quando ele atende um pedido de um ímpio, né?
Porque, assim como ele fez com os demônios, né? Os demônios pediram para entrar nos porcos, o Senhor permitiu. Eles entraram nos porcos, os porcos caíram no lago e eles foram para o abismo do mesmo jeito. Que terrível julgamento é quando o Senhor atende o pedido de um ímpio, como ele fez com os demônios. Às vezes o Senhor atende esses pedidos com o propósito de trazer julgamento. O Senhor permitiu porque ele desejou julgar. Então os porqueiros assistindo essa cena, diz o versículo 34, viram os porcos cair e foram anunciá-lo na cidade pelos campos, diz o versículo 34. Então, ao receber a notícia, os donos dos porcos que estavam lá na cidade saem, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. 4 transformações aconteceram com esse homem. Primeiro, alguém deve ter dado roupas para ele, né? Ele estava nu, mas tinham muitos presentes ali, alguém deu roupas para ele. 4 mudanças aconteceram com esse homem. Primeira coisa, ele está assentado. Esse homem não tinha descanso. Ele não tinha sossego, ele vagava noite e dia sem descanso pelos túmulos, pelos cemitérios. Quando alguém tentava contê-lo com cadeias e grilhões, ele arrebentava as cadeias e andava pelo cemitério. Era uma alma sem repouso. Mas agora, porque o Senhor pagou por ele um alto preço, muito mais alto do que os 2.000 porcos, agora, porque o Senhor pagou pela alma dele, aqueles homens que vêm da cidade o encontram assentado. Ao invés de estar vagando sem descanso pelos sepulcros, o encontram vestido, ao invés de nu. O Senhor, ao preço da sua própria vida, nos vestiu com um manto de justiça. Ao preço da sua própria vida, Ele cobriu a nossa nudez, assim como Ele fez com aquele mesmo casal que nós nos lembramos agora no Gênesis, que por causa do seu pecado percebeu que estava nu, teve medo e se escondeu. Mas o Senhor imolou uma vida inocente e fez para aquele primeiro casal, com medo escondido, vestes, e cobriu a nudez daquele casal. E agora, Ele cobriu a nudez também desse homem. Pelo preço que Ele pagou, o homem sem descanso estava sentado. O homem nu estava vestido. O homem raivoso, fora de si, completamente sem domínio da sua mente, estava agora, o que diz o texto aí? Em perfeito juízo. E, em quarto lugar, aos pés de Jesus, ao invés de fugindo de qualquer contato humano, escondido da sociedade, escondido da sua família, fugido da proximidade com qualquer outro ser humano, andando no meio do cemitério, agora ele estava aos pés do homem perfeito, aos pés de Jesus. Assentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Uma cura completa, perfeita, consumada. Nenhuma dúvida podia restar. O sinal visível que precisava ser dado, foi dado. Aqueles porcos caíram do despenhadeiro. O testemunho da sua própria vida não deixava nenhuma dúvida. O que aqueles homens que vieram da cidade encontraram não era a situação que eles estavam acostumados a ver. Encontraram um homem completamente diferente. E o versículo 36 diz: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Todo o povo, começa o versículo 37. A rejeição de Jesus partiu de todos. Não somente daquelas pessoas que estavam ali na praia presentes. Quando a notícia se espalhou ali para a região da Decápolis, todos eles rejeitaram Jesus. E os 3 evangelhos relatam isso, que a rejeição de Jesus naquela região foi universal. Todo o povo o rejeitou. E o versículo 37 termina dizendo: e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus, na sua vinda, na sua encarnação, inaugurou a era da graça. E na era da graça, ele não se impõe goela abaixo de ninguém.
aqueles homens da região de Decápolis e aqueles gerazenos, toda a região, toda a circunvizinhança o rejeitou. Pediu que ele se retirasse. E o que ele fez? Se retirou. Vejam um contraste, mantenha o texto aí de Lucas, abra João, próximo evangelho aí. João 4. João 4,40. Vindo, pois, os samaritanos, também um povo misturado, né? Também um povo misturado. Os judeus tinham tanto preconceito com os samaritanos, também era um povo paganizado, um povo misturado. Mas quando o Senhor esteve ali entre eles e os seus corações foram conquistados, veja o pedido deles. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E o que Jesus fez? Permaneceu. Ficou ali 2 dias. Os samaritanos, também um povo misturado, mas um povo que respondeu com o coração positivo ao testemunho de Jesus, pede que Jesus fique. E na era da graça, quando nós pedimos ao Senhor que Ele fique, Ele fica. Mas nessa mesma era da graça, quando nós pedimos ao Senhor que Ele vá, Ele vai. Ele vai. E foi o que aqueles gerazenos pediram. Pediram que Ele se retirasse, e Ele se retirou. O próprio Evangelho de Lucas, se você voltar aí um capítulo para trás do que nós estamos considerando, só para nós lembrarmos do que o Senhor disse a João Batista, né? 7:23. Lucas 7:23. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. 2.000 porcos para aqueles gerazenos foi um motivo de tropeço. E por causa desses 2.000 porcos, eles mandaram Jesus embora. E porque Jesus está aqui inaugurando a era da graça, ele de fato foi. Foi, mas ele deixou um missionário, né? O versículo 38 diz assim: um homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Então o curado queria ir junto no barco. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O Senhor se retirou, atendeu o pedido daqueles gerazenos, mas pela sua misericórdia, ele foi embora, mas deixou um missionário. O único testemunho naquela terra paganizada, misturada, mas ele era um testemunho vivo, com a sua própria história, de que a graça esteve ali. De que Deus do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Esse Deus levou sobre si os meus pecados. E por suas feridas, eu fui sarado. Ele era um testemunho vivo disso. O Senhor, por sua misericórdia, deixou naquela terra um testemunho, ainda que ele próprio tenha se retirado. E o contraste é tão interessante, né? Porque o Senhor diz assim: vai para tua casa e conta para os teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, ou seja, muito mais do que a casa dele, né? Vai para a tua casa e conta para os teus o que Deus fez por você. Aí ele vai por toda a cidade, toda a circunvizinhança, anunciando o que Jesus fez. Ele entendeu muito bem quem estava diante dele. Ele sabia muito bem quem era o único que podia perdoar pecados, quem era o único que poderia ter efetuado aquela profundidade de libertação que ele experimentou. Ele era alguém que tinha acabado de se confessar oprimido por um poder irresistível. Foi por isso que ele escolheu aquela palavra, legião. Ele estava oprimido por alguém que ele não podia resistir. Nenhum exército do mundo tinha resistido às legiões romanas. Então, quando ele foi liberto desse poder, ele entendeu uma coisa acima de todas as outras. Eu fui liberto por Deus. Somente Deus poderia ter efetuado tamanha libertação. Era um poder irresistível do qual ele foi liberto. Então, para ele ficou muito claro
que a sua libertação tinha acontecido pelo poder de Deus. E por isso, quando Jesus diz para ele contar o que Deus fez, ele vai anunciar o que Jesus fez. Ele entendeu muito bem quem Jesus era. E por causa disso ele se tornou um testemunho vivo naquela terra. Mais uma vez, irmãos, o que salta aos meus olhos nesse texto é quão maravilhoso é o fundo escuro que revela a beleza de uma joia, não é? Porque, eu não sei para você, irmão, mas na minha impressão, esse texto, essa cena desse endemoniado, e a situação em que ele se encontrava, é tão terrível, é tão pesada, é tão escura, é tão triste e tão feia, que ela é, para mim, e eu não sei como é para o irmão, mas para mim ela é mais aterrorizante do que a cena que nós vemos no Mar da Galileia. É uma cena profundamente escura. E quanto mais escura é essa cena, e quanto mais densa é essa tempestade, mais brilha o Senhor. E naquela tempestade, no meio do mar, quando as coisas se tornam escuras e o Senhor brilha, como, primeiro, nós consideramos na semana passada, né? O perfeito homem, que no meio daquela tempestade, tão cansado que estava do seu trabalho, foi capaz de dormir. Jesus brilha como homem perfeito. Jesus brilha como gracioso mestre, que por mais que não era necessário, ele não precisava interferir naquela tempestade, o barco não ia afundar. Ele estava no barco, o barco não ia afundar. Simples assim. Ele não precisava interferir. Mas porque ele é um gracioso mestre, ele interferiu. Ele acordou, ele se levantou e ele acalmou aquela tempestade. Então ele é o perfeito homem, ele brilha como o perfeito homem, capaz de descansar no meio da tormenta. Ele brilha como gracioso mestre, que por mais que não fosse necessário que ele acalmasse a tempestade, ele o faz, por misericórdia das almas inquietas dos seus discípulos. E em terceiro lugar, ele brilha como o todo-poderoso Filho de Deus, aquele que tem uma autoridade inquestionável sobre o céu e sobre o mar. Nessa primeira tempestade, nessa primeira cena escura. Agora essa segunda tempestade, o homem-tempestade, a tempestade de demônios chamada Legião, parece que é uma tempestade ainda mais escura. E agora, quanto mais escura essa tempestade se torna, quanto mais feia a cena se torna, mais o Senhor brilha. E agora ele vai brilhar como o bendito Deus, cheio de amor, que pôs a minha alma um alto preço e me comprou. Ele vai mostrar agora, quando a situação se torna ainda mais escura, que preço ele estava disposto a pagar. E esses 2.000 porcos foram só o início. Ele considerou esses 2.000 porcos como nada. Ele pagaria ainda um preço muito mais alto, o preço da sua própria vida. O nosso bendito Redentor, que o mais alto de todos os preços pagou. Irmãos, quando certa vez um famoso apologeta estava debatendo com um ateu, esse ateu, discutindo com ele atirava para todos os lados, né? Começou a falar do universo, da ressurreição de Jesus, e ele mudava de assunto toda hora. Cada vez que esse ateu argumentava, esse irmão respondia. Então esse ateu ia mudando de assunto, mudando de assunto, mudando de assunto, mudando de assunto, e ele passou da criação do universo para a ressurreição e disse que a ressurreição era uma alucinação, né? Como se fosse possível. O relato de 1 Coríntios 15 diz assim, que Jesus apareceu ressurreto para 500 pessoas de uma só vez, né? Imagina 500 pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo. E esse ateu estava argumentando, então, que aquilo era tudo uma alucinação. Até que, por fim, esse irmão pergunta assim, olha, o que basta para você? O que basta para você? Para você crer que Deus existe? Aí esse ateu vai responder assim para o irmão, se eu chegar na minha casa hoje e tiver um homem gigante de 20 metros lá do lado, e olhar para mim e dizer assim, eu sou Deus, né? Eu te garanto que domingo que vem eu estou sentado do seu lado, na reunião. E aí esse irmão respondeu assim, tem certeza? Eu acho que você vai estar sentado no consultório de um médico dizendo que você teve uma alucinação. Quando o coração tem uma disposição contrária, não interessa o tamanho do milagre. Inclusive, não interessa o tamanho do benefício. Porque esses gerazenos foram beneficiados pelo que Jesus fez.
Os 2.000 porcos não eram nada. Aquele homem era um tormento. Na vida, diz o texto de Marcos que na região, não era só em Gadara. Aquele homem era um tormento no país. E eles estavam libertos desse tormento. Mas não adianta. Quando a disposição do coração é contrária, não interessa o tamanho do benefício, não interessa o tamanho do milagre. Sempre a perda dos 2.000 porcos vai ser mais importante. Não interessa o tamanho do milagre, porque esse mundo ama mais os porcos do que a Cristo. Porém, para nós, os que cremos, Ele é a preciosidade. Graças ao Senhor por isso. Senhor, para nós o Senhor tem um valor tão inestimável. E é por entendermos o Teu precioso valor que nós temos uma pequena apreciação do quanto o Senhor pagou por nós. O Senhor, essa joia mais preciosa de todo o universo, se considerou digno de se entregar naquela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque nada pode conferir tamanho valor à nossa alma quanto isso. Nós fomos amados, imensuravelmente amados. Não temos a menor condição de medir, Senhor, o valor que o Senhor deu a nós e o preço que o Senhor pagou por nós. Diante desse fato, nosso coração simplesmente transborda em gratidão. Louvado seja o teu precioso nome. Amém.